Hoje nós iniciamos uma nova série, Fundamentos Apostólicos. Vamos falar sobre o que é o mover apostólico e as principais características. Tem muita coisa boa hoje para a gente estudar, nós vamos ser breves e rápidos. A gente começa a primeira aula de Fundamentos Apostólicos. Eu pensei em fazer 3 aulas, mas eu vou fazendo conforme o andar da carruagem, tá bom? Vocês vão falando e a gente vai fazendo juntos, tá certo? Tem muita coisa boa para a gente estudar da Bíblia. A gente pode fazer uma série depois sobre as mulheres da Bíblia. Você que é aquela pessoa que fala, eu não sei qual é o meu ministério da igreja, eu não sei o que eu faço. Fala de Jesus. Para quem? Para quem você conhece. Não é por você. Tem um amigo na vida? Fala de Jesus para ele. Tem 2? Fala de Jesus para ele. Amém? Tem alguém na padaria? Fala de Jesus para ele. Então esse é um id de todos nós, né? É muito interessante que ainda esses dias eu estava conversando com meu marido que chegou, que eu tô morrendo de saudades do amor da minha vida. Olha, 22 anos juntos. Sou apaixonada pelo meu marido, eu sou. Fico igual um bebê quando ele chega. E ele estava falando, contando, né? A gente foi comer uma pizza, ele estava contando para as crianças. Ele falou, olha, eu sou fruto de salvação de um crente chato, porque o cara sempre falou do amor de Jesus para ele. E ele fugia do cara. Toda vez ele falava, putz, lá vem o cara, né? E aí saía. Só que naquele dia que ele entrou na agência e ele viu, ele falou, parecia que ele estava brilhando. Então, fale do evangelho a tempo e fora de tempo. Fala do amor de Deus mesmo, não é, Rosa Brito? E se a pessoa receber, amém, glória a Deus. Se ela não receber, amém, glória a Deus. Mas você fala assim do amor de Deus. A gente não precisa ser inconveniente, mas a gente pode ser persistente, sim, em anunciar e falar, você precisa andar com Deus e falar sempre do amor de Deus, porque às vezes a gente se acostuma em ter a palavra, sabe? Mas para quem está na seca, quem está na terra seca, uma palavra que a gente divide, uma inspiração que você divide, um testemunho que você dá, ele é decisivo na vida daquela pessoa que precisa dessa salvação que nós temos. Amém? Amém. Vamos começar com uma oração. A gente sempre começa com uma oração. Vamos orar, meninas? Assim, tem umas fases dele que eu tenho assim de pessoa cuidando de criança. Tá linda. Tá rock and roll. Dá pra ver, Ti. Senhor, Pai, nós te louvamos, Pai, por mais uma quinta que nós possamos estar aqui, Pai, na Tua presença. Obrigado mesmo por cada livramento que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, o livramento na vida da Elô, Pai. Obrigada, Jesus. Senhor, nós apresentamos esse tempo a Ti. Eu quero te pedir pela minha tia, Pai. Envia anjos naquele hospital, Senhor, cuida da saúde dela, Pai. Dá livramento, Senhor. Já apresentamos a vida da Rose, Senhor, nesses exames que ela vai fazer na segunda-feira, Senhor. A vida de cada um de nós, Senhor. Sim, Pai, naquele hospital, os exames que ele está fazendo, Senhor. Olha a nossa igreja, Pai, cuida do nosso povo, Senhor. Cuida de cada um de nós, cada um que acompanha essa transmissão. Aqueles que estão acompanhando pela primeira vez, Pai, visita com Teu Espírito Santo e edifica, Pai, em nós o Teu caráter. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebeu amém. Queridos, vamos falar sobre fundamentos apostólicos. Então, vamos começar a introdução do fundamento apostólico. É o seguinte: primeiro, para que a gente entenda o que é o mover apostólico. Mover apostólico é invenção da Igreja Renascer em Cristo? Não. Não. Quem trouxe o mover apostólico para o mundo? Jesus Cristo. Por quê? Jesus Cristo falou, vocês não são mais os meus discípulos, vocês são os meus
apóstolos. Quem chamou apóstolos? Para estar multiplicando a palavra de Deus, o Senhor Jesus. Então, A ele... mover apostólico é porque, tipo, mover apostólico é ir de pregar, é como se nós fôssemos apóstolos, né? Porque Jesus, a quem ele confiou a liderança da noiva, da igreja? Aos seus apóstolos. Então isso é uma autoridade que Deus deu a Pedro, falou: Pedro, tu és pedra, sobre ela edificaria a minha igreja. Isso é aula 2, tá? Mas vou estar dando uma pincelada antes. E depois Paulo foi o primeiro apóstolo que não andou com Jesus. Paulo não foi um discípulo direto de Jesus, mas ele foi um apóstolo chamado por Deus a caminho de Damasco, quando ele cai do cavalo, tudo. Então, e ele é o apóstolo dos gentios, que ele fundou as igrejas em todas as ilhas, que são as cartas que eu mais amo, as cartas de Paulo, né? Que ele escreve todas depois quando ele já estava em prisão. Então, quais são as cartas de Paulo, Rô? Romanos, Coríntios, a musiquinha. Claro, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, tudo carta de Paulo. Hebreus, aí Tiago já não, até Hebreus. Viu? Como é bom decorar a musiquinha? Então, esse é o fundamento do mover apostólico. Bom, tá aqui na prova, aqui que vem João 10:10, Rô? Diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, né? Então, quem conhece a palavra entende os movimentos espirituais dos últimos tempos. Se o diabo veio para matar, roubar e destruir, ele vai usar o quê? A linguagem que hoje está dentro das nossas casas. O que as crianças hoje assistem? YouTube. E o inimigo achou uma maneira de entrar dentro desse ambiente para levar o que? A sua morte, a sua destruição. Cabe a quem? Cabe a nós pais acompanhar o que os nossos filhos assistem, acompanhar o que eles leem. Sabe, outro dia eu estava no aniversário da minha mãe e a esposa do nosso advogado falou: Bispa, dei tanta risada que os filhos dela estudavam na mesma escola que os meus filhos no Brasil. E ela falou que a filha dela estava contando que eles estavam indo para uma excursão e ligaram um seriado antigo no ônibus. E aí disse que a filha dela falou: os únicos que estavam prestando atenção eram o Dave e a Carol, porque eles nunca tinham assistido. E ela falou: a minha filha achou muito engraçado. Por um lado, né, você pode falar: ai, puxa, isso é uma restrição absurda. Meus filhos são crianças super normais, super descolados, graças a Deus. Quem os conhece sabe a qualidade dos filhos que Deus me deu, graças a Deus. Mas eu sempre fiz controle do que eles assistiam, sim, do que eles liam, sim, do que eles se alimentavam. Por quê? Se a fé vem pelo ouvir, tudo que a gente ouve, ele vai gerar algo dentro de você. Né? Então nós precisamos, e a boca vai falar do que está cheio o seu coração. Então esse momo tem causado pânico em muitas crianças. E pais. Então, primeiro de tudo é você saber orar com os teus filhos e ensinar os teus filhos a orarem. Segundo, é você ensinar os teus filhos também a terem filtro. Então, outro dia, estava lá ligada à TV e eu estava fazendo janta. E o Noah veio de 3 anos e falou: mamãe, era perna longa, hein? Tava passando perna longa. E ele falou: mamãe, o desenho tá feio. Por quê? Porque quando eu assisto com ele e o desenho tem um conteúdo ruim, eu falo: filho, esse desenho tá feio, não é para nós. Ah, mas eu gosto. Não é para nós e eu mudo. Então você ensina a criança a ter o senso crítico. Então, é importante a gente alertar os nossos filhos, porque, queridos, outro dia uma moça falou para mim assim: eu oro para Deus esconder os meus filhos, esconder meus filhos. Amém. Eu oro para que Deus proteja os meus filhos. Mas, o que a gente precisa ensinar aos nossos filhos é como conviver nesse mundo. Não tem como.
Qualquer situação eles não vão saber como lidar. Então o que eu sempre conversei com as crianças foi assim: existe o Deus vivo e verdadeiro e existe deuses estranhos. Nós adoramos o Deus vivo e verdadeiro. Então, o que como eu conversaria com meu filho se ele estivesse com medo, dominado dessa situação como você está colocando, Heloísa? Esse é um Deus do medo. Ele causa medo nas pessoas, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E você ensinar o teu filho a resistir. Como? Falando, filho, todas as vezes que você sentir medo, ou que a imagem desse desenho vier na tua cabeça, você procura a mamãe, que nós vamos orar juntos, né, Paty? Foi aquela experiência que a gente até teve juntas, né? De assolações, porque as crianças também são assoladas por demônios, tá? São muito sensíveis. É alguém, infelizmente, tomado desse espírito de morte que está colocando isso, e tem muitas crianças a se matar. E muitas crianças fragilizadas, muitas portas abertas. Tem, né? Então é uma coisa horrível, tá bom? Falamos sobre esse assunto? Amém. Agora, então, vamos começar brevemente a falar sobre o que é o mover apostólico. Então, quem trouxe o mover apostólico para a Terra? O Senhor Jesus Cristo. Como? Através de um dos princípios apostólicos que se chama eleição. Porque o mover apostólico está associado à onda neopentecostal no mundo? Porque o apostolado, ele havia sido perdido dentro da igreja. Então, o apostolado, ele estava apenas presente da instituição católica. Então, muito comum você ouvir: eu sou católico apostólico romano. Por quê? O católico tem essa consciência do apostolado, do chamado apostólico da Igreja de Jesus Cristo. E a igreja protestante, luterana, calvinista e a neopentecostal, dentro do estudo bíblico, dentro do entender a Escritura, nós entendemos que Deus chamou, aí eu vou dar todos os versículos aqui durante a aula, mas Deus chamou alguns para apóstolos, e a liderança da igreja ele colocou sobre os seus apóstolos, amém? E quando esse entendimento alcançou, sim, o apóstolo Estevão Hernandes é o primeiro apóstolo da América Latina, sim. Que ungiu a primeira bispa da América Latina, sim, bispa Sônia Hernandes. Mas dentro de um fundamento bíblico que não foi só renascer. Então, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo a renascer na América do Sul, estava nascendo a AICAL, que é uma fundação, que é uma organização mundial, que era organizada pelo Peter Wagner, que é o fundador do Clube 700, que é uma emissora de TV muito grande aqui nos Estados Unidos. Ele fundou essa associação AICAL, que depois que ele faleceu, quem é o presidente dela hoje? O apóstolo John Kelly, que esteve recentemente, ano passado, no Brasil, com meu pai também. Mas nessa época em que esse mover estava acontecendo com a Renascer no Brasil, como o Espírito Santo ele não se move de maneira isolada, ele se move num único sentimento mundialmente, naqueles que são os seus escolhidos, também começou esse movimento da restituição do mover apostólico aqui nos Estados Unidos, em Singapura, na Austrália. Então, nos anos 90, teve a primeira reunião do Conselho Apostólico que aconteceu em Singapura, então presidida pelo presidente Peter Wagner. Então, a Organização Mundial de Apóstolos, que é reconhecida por nós e é reconhecida como uma instituição séria, né, de ministérios apostólicos que tem características do mover apostólico, é a AICAL, do qual nós fazemos parte. O apóstolo Estevão Hernandes é um dos presidentes do conselho, faz parte, junto com alguns outros apóstolos ao redor do mundo. Então, o mover apostólico, ele na verdade não é algo exclusivo de igreja nenhuma. Isso é algo que o Senhor Jesus trouxe à igreja. E tem algumas pessoas que, ou por unção mesmo, que a nossa aula 2 a gente vai falar sobre unção. O que é unção, né? Às vezes a gente está no culto, a pessoa fala: você tem unção, não tem unção? Né? E o que é unção?
Unção é simples. Uns são, outros não são. Então, se entenderam. Isso é unção. É isso, e ponto final, entendeu? Não tem jeito. Ai, ai. Mas a gente vai falar sobre a unção na próxima aula. E o mover apostólico, ele tem algumas características. Então, para quem quiser fazer o estudo junto conosco, na Bíblia Apostólica, e tem vários outros materiais que você pode ficar procurando aí na internet. Tem uma série de fundamentos apostólicos que vai ser a nossa base de estudo para quem quiser acompanhar. A Bíblia Apostólica tem em todas as igrejas e também no gospelbay.com.br. Então, a gente vai começar a falar sobre os fundamentos do mover apostólico. Então, o primeiro fundamento é a eleição. Por que a eleição? Né? Na aula, a eleição. O que é a eleição? Quando Jesus escolheu os discípulos dele, ele abriu um processo seletivo? Quem quer ser discípulo que se candidate? A própria pessoa, assim. Não. Eu tô falando assim, ele escolhe, mas depende da abertura da pessoa também. Esse é um ponto importante, mas ele escolheu. Ele escolheu. Mas poucos eleitos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Isso aí, Pati. Mas ele escolheu a cada um. Ele chamou pelo nome e falou: você já sabe o que aconteceu com você. Não é? Isso é uma eleição espiritual. Chamou a todos. Agora, eu posso dizer não ao meu chamado? Pode. Ou então, tipo assim, até você descobrir que você tem, né? Você fala que depois muitas pessoas já morreram, depois disseram não. Né? Você pode dizer não ao seu chamado, mas isso sempre vai trazer uma consequência e um peso na tua vida espiritual. Porque muitas vezes Deus não vai deixar para onde você sair, né? Jonas quis fugir do que Deus tinha para ele se enfiou numa grande confusão. Há tempo de falar: Senhor, então eu quero fazer o que o Senhor... Depois que fez ainda ficou bravo. Né? Aquele negócio que o Paulo fala: quem não vai pelo amor vai pela dor. Né? Agora, por que Deus nos elege? Ele nos elege com um propósito, com um objetivo. A eleição, ela não é só o apóstolo, que lindo, eles andaram com Jesus Cristo. O nosso chamado, ele sempre tem um preço a ser pago. Sim. Em tudo aquilo que Deus nos entrega. Você é filho de apóstolos, teve Hernandes e Bispo Sônia. Você sabia sempre do seu chamado? Não. Então isso era o que eu dividi. Eu sempre amei a ajudar ao próximo. Né? Então o que Jesus fala? Jesus fala assim: um novo mandamento eu vos dou. Então já tinha todos os mandamentos, 10, né? Não matarás, não roubarás, não vai cobiçar. Tá. Jesus veio e ele falou assim: olha, eu não vim anular nada, mas eu vou dar um novo mandamento para vocês. Você vai amar o teu próximo como a ti mesmo. E no amar um ao outro, que é o final da nossa aula de hoje, quando você amar o seu próximo, nisso as pessoas saberão que você é meu filho. Esse é o teu DNA. Né? Então, o amar sempre foi muito natural para mim. Sempre gostei de amar, de servir, de ajudar. Só que, primeiro, a televisão foi quebrar uma barreira muito grande, porque eu era muito envergonhada. E quando o chamado foi acontecendo para mim, foi muito natural, muito bom. Quando veio a responsabilidade do chamado, eu falei: não, eu não quero. Porque olha o preço que a pessoa paga. Então a pessoa vai pagar um preço muito alto. E eu posso fazer tudo isso sem me expor. Né? Só que aí Deus transformou esse sentimento dentro de mim através de um pedido da minha mãe, numa situação que eu não tinha como negar aquele pedido dela. Então eu fiz um acordo com Deus, como se eu pudesse, mas eu fiz, que eu ia atender o pedido da minha mãe durante aquele período, mas que depois daquele período eu não iria mais ter um chamado
de altar. Que eu sempre ia servir nos bastidores, como eu trabalho e atuo até hoje. Amém. Nesse período, o Senhor foi falando comigo e me mostrando, Cláudio. Porque, afinal de contas, gente, vamos pensar uma coisa. Quem é filha de apóstolo Estevão e Bispa Sônia, fala, mas os dois pregam tanto, fazem tanto, por que precisa de mim? Certo? Então, achava que era algo que, dentro da minha família, já estava cumprido o objetivo, certo? Não, porque a salvação é individual, o chamado é individual. E nesse processo, desse voto que eu fiz com Deus, eu entendi que aquele era o lugar que Deus tinha para mim, era o meu chamado. E um dos pontos muito decisivos dessa minha caminhada foi a última conversa que eu tive com meu irmão na UTI, já contei para vocês, mas ela foi muito, porque eu estava dentro desse voto de atender um pedido da minha mãe até que eu pudesse dizer não a ela, por amor a ela mesmo, porque graças a Deus a nossa aliança de amor dentro da nossa casa, eu, meu pai, a minha mãe e o meu irmão, meus irmãos, era muito forte, né? Ela é muito forte hoje entre eu, meu pai, minha mãe e o Gabriel, mas nós éramos muito, né? Com o Tid também. E aí eu não poderia dizer não, meu amor não me permitiu dizer não, né? Então eu fiquei esperando o momento certo de dizer não. E aí quando nesse processo todo Deus foi trabalhando comigo, e nessa última conversa que eu tive com o Tid, ela marcou muito a minha vida, né? Por duas coisas que ele me disse. A primeira é que eu falei, eu falava, Tid, puxa, e se Deus me levar, olha, eu nem sabia que eu ia morar fora, né? Mas foi uma das coisas que eu coloquei para ele. Eu falei, se Deus me levar para outro país, o que a gente faz então? Se eu assumir ministério, é um compromisso muito sério. E uma das respostas que ele me deu foi, o seu ministério vai te acompanhar aonde você estiver, porque o ministério não está definido pelo local que você estiver. E um dia eu estava assim, apreensiva, e ele estava na UTI, foi a última conversa que a gente teve. Ele falou, Fê, por que você está apreensiva? Eu falei, as coisas da igreja, as coisas que nós estamos precisando vencer, enfrentar tudo. E eu falei, às vezes é pesado. E ele ficou bravo comigo. E ele falou, nunca mais na sua vida você fale que é pesado. E eu falei, por quê? Eu falei, Tid, não quero te chatear, porque ele estava já mal, né? Ele falou, porque sempre vai ser um privilégio servir a Deus da maneira que Ele deseja. E aí eu entendi que era um privilégio, não era um peso, entendeu, Cláudio? E o dia, nessa conversa que eu entendi que era um privilégio eu poder servir a Deus da maneira que Ele desejava que eu o servisse, e como que eu entendi que essa era a maneira? Através da maneira que Ele me usava. Então Deus começou a me usar para levar cura para outras pessoas, levar salvação para outras pessoas, ser um referencial para outras pessoas. Então, através dos testemunhos mesmo, eu entendi, puxa, Deus tem um propósito de me usar dessa maneira ministerialmente. Apesar que eu acredito que o primeiro ministério ele começa dentro de casa, tá? Eu não acredito que eu vou sair de quinta-feira, eu vou amar vocês, eu vou cuidar de vocês e eu vou deixar a minha casa bagunçada, eu vou deixar o meu marido desamparado. Então eu acredito que o primeiro ministério ele começa dentro de casa. É o amor, é a família, é como eu amo os meus filhos, é como eu cuido da minha casa, é como eu me esforço dentro de casa, é como eu me dedico dentro de casa. E isso não pode ser peso nenhum, porque isso é a base de tudo. Deus desejou a família. E aí sim, porque a Bíblia diz isso, aquele que governa bem a tua casa, ele pode governar a casa de Deus, ele pode estar à frente, mas não adianta você ser uma desgraça dentro de casa, né? E querer você servir a Deus de outra maneira. Então, eu acho que isso é um chamado, eu não acho que isso é uma escolha, né? Eu acho que você escolhe ou não, mas eu acho que é um chamado de Deus, meio que quando você se entrega à vontade de Deus, meio que você não tem muito para onde fugir depois. A chave de
que tinham outros irmãos, da mesma forma, por exemplo, seus pais que tinham, né, que são 3 filhos, ele poderia não ter o chamado para um. Mas acho que é o exemplo, né? A Bíblia diz, educa a criança no caminho. Não, mas nós não estamos falando de uma postura de Deus, nós estamos falando de um chamado, ministério. Não é você ter uma... Porque as pessoas, elas podem ser chamadas, elas têm uma vida com Cristo. Isso é discussão diferente, né? São coisas diferentes. Mas acho que eu acredito no chamado, mas eu acredito que existe um testemunho de vida cristã, de fé, que faz com que os filhos se apaixonem e busquem isso diante de Deus. E a Bíblia diz, não sei se a Fê concorda, quando você pede, quem procura, Deus derrama. Não, mas isso aí nós não estamos Mas eu falando. acredito na vocação. Igual a gente... Algumas pessoas que são obrigadas. Algumas pessoas. Obrigadas entre aspas. Você começa a sentir culpa. Ele chamou, de José, ele chamou. Por mais que tivesse ali um irmão que talvez dissesse, eu quero, ele não tem chamado. Isso não quer dizer que ele não vai ser salvo, que ele não tem uma vida com o Senhor, que ele não ganha alma. Mas são chamados... A Cássia está dizendo que às vezes tem gente que deseja, mas Deus não tem aquela porção para ela. Isso é fato. E por outro lado, a gente pode fazer uma aula sobre sucessão? Não. Porque simplesmente a pessoa não vai ter capacidade de pagar aquele preço, Cláudia. Então Deus não vai te dar nada que vai te matar. Nada que vai te matar, não é forçar. Nada que vai te matar. Porque na hora de pagar o preço, você tem que ter como pagar o preço. Às vezes o preço é alto. Forte, né? E tem algumas pessoas que não vão aguentar. Então, não é para aquela pessoa. Então, aquela pessoa Deus vai usar de outras maneiras que não seja a ponto de matar aquela pessoa, né? Então, a gente pode fazer uma aula sobre sucessão, porque, por exemplo, alguns líderes bíblicos, eles foram grandes servos de Deus, mas eles não formaram sucessores. Por que é importante quando a gente senta aqui e a gente estuda? Porque da mesma maneira que eu fui formada uma sucessora de um sentimento, de uma visão, de um entendimento, quando a gente se reúne de quinta-feira, eu multiplico em vocês a sucessão daquilo que está na minha vida. Porque a minha preocupação não é que isso esteja só comigo, é que isso se multiplique na vida de vocês. Aliás, é uma das grandes alegrias da minha vida. Ver vocês se levantando, sendo líder, tendo vitória. Eu estou praticando o ID, mas não só o evangelismo, a formação, a edificação do corpo, que isso é muito importante. Mas o que a Cássia colocou, eu entendi. Tem pessoas que desejam, mas é igual eu quero cantar, não é meu chamado, gente. Eu posso até, Deus ter misericórdia, depois de muita aula de canto, eu consegui subir, não desafinar, mas não é o meu chamado. Deus não me entregou isso naturalmente. Eu posso buscar, posso me esforçar, mas não é algo, não é uma porção que Deus claramente entregou para mim. Apesar de eu amar o louvor, eu participo do Renascer Praise. O pessoal fala, você canta? Com o Renascer Praise eu canto tudo. Ai, ai. Você não acredita no contrário também? Que muitas pessoas não querem e são não forçadas, mas... Deus conduz. Jonas, que eu acabei de falar. Deus falou, Jonas, vai pra cá. Aí Jonas falou, ai, tá bom, Deus, eu vou. Aí viu o Uber indo pro outro lado, pegou outro Uber. Tinha 2 Uber no estacionamento, entendeu? Aí pegou o Uber que ia pro lado da casa dele. Aí tá bom, sofreu um acidente, caiu no meio da rua, se lascou. Aí há tempo de se arrepender. Aí ele se arrependeu e falou, ó, Senhor, né? Isso é tão sério, Paty. Vou contar um testemunho rápido para vocês. Tinha um moço na igreja, e isso me marcou muito da minha adolescência, que ele tinha um chamado pastoral, só que Deus tinha tirado ele das drogas. E aí, meu pai entregou uma palavra para ele, falou, olha, você assume o teu ministério, ou da onde Deus te tirou, se você voltar para lá, o inimigo vai tirar a tua vida. Deus está me entregando essa palavra. Bom, quando você começa a esfriar na fé, o primeiro sintoma é que a palavra já não é mais interessante. Você não tem mais desejo, você não tem mais vontade da palavra, você não tem mais sede, já não é mais tão interessante. Bom, o cara recebeu essa palavra,
No dia seguinte, ele foi encontrar com os amigos dessa vida passada dele. Ele foi baleado, ele tomou, não sei, não lembro mais agora, mas era uma coisa assim, tipo de 20 tiros para cima. E ele morreu. Mas não é que ele morreu assim que ele sofreu um acidente. Ele morreu todo baleado. Aquilo me marcou tanto, Clau, porque ali Deus deu uma palavra para ele, era uma encruzilhada da vida dele. E a escolha ele fez. O que ele falou? Não vai acontecer nada, né? Eu vou falar não e ponto. Mas às vezes não é não e ponto. Às vezes Deus te criou com um propósito e se você não vai cumprir o propósito que Deus tem para você, Deus vai te recolher, né? Então, isso é uma consciência que nós precisamos ter. Eu tive uma experiência dessa, Fê, na semana passada. Antes de eu vir, eu estava atendendo uma paciente que era cristã, teve um AVC hemorrágico, tá? E eu tive uma experiência de conhecer a cunhada dela. E ela parou do lado do leito e ela disse assim, ela revelou minha vida inteira. Eu não abria minha boca naquela casa. Ela disse que o Júnior estava aqui. Ela disse assim, Fê, Deus está dizendo para você assim, eu tô vendo um bolo de papel. Eu assino, 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 eu assino. Gente, minha documentação saiu no sábado. Deus recolheu essa mulher na quarta. Eu recebi a mensagem assim no WhatsApp, eu mostro para vocês. Sabe a irmã Tuta? Ai, até me arrepia. A Tuta mandou áudio para todo mundo se despedindo. Ela separou a roupa, ela deixou na cama, ela foi para a igreja, ela louvou, ela adorou, ela passou mal e Deus recolheu ela na madrugada de quarta-feira. Minha documentação chegou no sábado, 6 horas da noite, gente. Só que ela cumpriu o que Deus tinha para a vida dela. Igreja, ela adorou, ela voltou, passou mal, o Senhor levou. Levou. Então, eu acho que é uma consciência muito pessoal que a gente só aceita quando a gente está sensível a Deus. E é importante você entender qual é o seu chamado dentro da tua vida, da tua caminhada. Norte, né, Fê? É um testemunho de servir, né? Um testemunho de servir. Né? Aquilo que Paulo fala. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Né? A oportunidade que a gente tem de fazer escolha. Falando aí, eu lembrei que muitos anos atrás em Brasília, uma amiga minha me convidando para ir para a Europa, né? Ela foi para a Europa e voltou com muito dinheiro e eu continuava com aquele mesmo salário miserável. Um dia eu fiquei revoltada, entrei na igreja batista, primeiro que eu entrei, cheguei lá revoltada e assisti tudo brigando. E no final uma irmã chegou para mim e falou, Deus disse que sabe para onde é que você está querendo ir. Satanás pediu a tua vida, se você for, ele vai entregar. E aquela mulher que nunca tinha me visto, dizer que pediu. Então, te entregou. Entregou. E ao encontrar esse mesmo pastor que falou, seu pai deu a palavra, né? Da mesma forma que eu recebi a palavra. Eu acatei e o Senhor ainda falou, avisa sua mãe que eu vou nunca mais me convidar para a Europa, porque eu vou pegar muito sobre ela. Meu Jesus amado. Eu tive que pedir a minha amiga para nunca mais chamar para ir para a Europa, porque não era onde Deus... Então... Depois eu vim para cá, assim, nunca ter imaginado que vinha para cá, mas eu sabia que se eu tivesse ido para a Europa, eu teria ido. Exatamente, Cá. Então são coisas assim, quando você chega dentro daquilo que é o teu propósito com Deus, são poucas as opções, né? Você fica, quando realmente Deus tem um chamado na tua vida, você fica sem ter para um, porque nós vamos ler aqui, quem é chamado, escolhido, Deus chama com qual principal propósito? Edificação da igreja. E essas pessoas, elas são estratégicas para Deus, porque são as pessoas que vão abençoar e multiplicar a vida de Cristo em outras pessoas, e foi dessa maneira que Deus desejou, que o evangelho fosse pregado através de nós, né? Deus não quis que fosse de outra maneira, amém?